glória. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados. No Evangelho de João, capítulo 18, e os versículos 4 e 5. João 18, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estavam com eles. Amém? Amado Pai Celestial, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. E ao Senhor damos todo louvor, toda adoração. Estamos aqui nessa noite, Senhor, por bondade, por graça, por misericórdia do Senhor. Agradecemos ao Senhor o privilégio, a oportunidade de louvar o teu nome. E agora que estamos diante da tua palavra, fala conosco, Senhor. Abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para compreendermos a palavra do Senhor e que a tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, onde ela possa cair e dar frutos para a glória do teu nome. E todos dizem amém e amém. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero tomar como tema para a mensagem nesta noite o seguinte: a própria pergunta do Senhor Jesus: a quem buscais? A quem buscais? Foi o que Jesus perguntou para aquela multidão, entre soldados e curiosos. A Bíblia fala de uma grande multidão que fora até o jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava orar com seus discípulos. Mas naquela noite foi diferente. Aquela noite seria marcante. Seria a noite, eu diria, mais trágica. A noite mais terrível e mais longa. Porque naquela noite eles tinham ido com um propósito. E a pergunta de Jesus: a quem buscais? Então eles respondem: a Jesus o Nazareno. Estamos buscando Jesus o Nazareno. Foi a resposta. E quando nós analisamos ao longo da história, de toda a história da igreja, de toda a história, desde o nascimento do Senhor Jesus e até os dias atuais, nós temos visto que os homens, de alguma forma, têm buscado Jesus ou têm buscado saber sobre o Senhor Jesus. Porque a pessoa do Senhor Jesus, o Jesus histórico, ele desperta ainda hoje, nos dias atuais, uma certa curiosidade. E várias pessoas, ao longo dos anos da história da igreja, nesses 2 milênios, eles têm buscado o Senhor por vários motivos. Por vários motivos. Nós percebemos que ao longo de todos esses 2 milênios, as pessoas têm cada um encontrado sua razão, o seu motivo para buscar o Senhor Jesus. E eu quero aqui, nesta noite, destacar 4 grupos de pessoas que ao longo da história têm buscado o Senhor Jesus até os dias de hoje. 4 grupos. Nós vamos encontrar pessoas de todos os lugares, de todos os níveis sociais, de toda condição, e elas, ao longo desses 2 milênios, têm buscado o Senhor, têm procurado saber sobre o Senhor Jesus, querem saber a respeito do Senhor, porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o divisor da história. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus.
Entende? Isso na história, e isso também é na vida da pessoa. Isso tem sido na vida dos homens ao longo desses 2 milênios, o antes e depois de Jesus. Uma pessoa antes de Jesus, ela tem uma condição. Antes de Jesus, muitas vezes a pessoa vive numa condição de escravidão, de incertezas, de medo, de condenação, de trevas, de pecado, antes de Jesus. Mas quando ela encontra Jesus, e quando ela conhece o Senhor Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo entra em sua vida, sua história muda, seu passado muda, seu presente muda, e o seu futuro é um futuro garantido. Existe o antes e depois de Jesus. Posso dizer que cada um dos que aqui estão nesta noite tem também a sua história, o antes e o depois de Jesus. O antes e o depois. Antes, uma vida de pecado, uma vida de escravidão, uma vida de distanciamento de Deus. Mas agora, aleluia, sua vida é outra. Jesus entrou em sua vida. Ele tocou você, Ele mudou o seu coração, Ele transformou sua vida, Ele purificou o seu passado, Ele purificou os seus pecados, e aquilo que antes era vermelho como escarlate, agora é mais alvo do que a neve. Existe o antes e depois. Mas ao longo da história, nós temos encontrado pessoas que têm buscado o Senhor por vários motivos. E eu quero destacar aqui o primeiro grupo de pessoas que tem buscado o Senhor. E esse grupo de pessoas, eles estão representados naqueles que foram ao jardim do Getsemane. Ou seja, aquele grupo que foi ao jardim do Getsemane naquela noite, eles representam este grupo de pessoas que tem buscado Jesus ao longo da história. Quem é esse grupo? Quem são as pessoas desse grupo? O que esse grupo representa? Esse grupo representa os inimigos de Jesus Cristo. Os inimigos de Jesus. Entende? Aquele grupo que estava ali, eles representam os inimigos de Jesus. Por quê? Porque esse grupo, eles têm um propósito. Aquele grupo foi ao jardim do Getsemane com um propósito. Eles não foram lá orar, eles não foram lá buscar a graça do Senhor, eles não foram lá para louvá-lo e adorá-lo, eles foram lá para prendê-lo e com isso destruí-lo. São os inimigos. Eles disseram: estamos aqui, estamos procurando Jesus, viemos levá-lo preso. E por que isto? Aquele grupo tinha um propósito. Eles tinham um propósito de destruir a mensagem do Senhor Jesus. Queriam calar a sua voz. Estavam ali para isso. Pois desde há muito eles já diziam: nós precisamos pará-lo. Nós temos que pará-lo. Se ele continuar deste jeito, todos irão atrás dele. Temos que parar esse Jesus. Temos que destruir sua mensagem. Temos que acabar com ele. E lá estava aquele grupo com este propósito. E eles foram lá. Eles não foram com harpas. Eles não foram com adufes. Eles não foram com instrumentos de corda para adorá-lo e louvá-lo. Eles foram lá com espadas e porretes e lanças e correntes para prendê-lo. Queriam pará-lo. Queriam pará-lo. E com isto, destruir as boas novas de salvação que está revelada na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Queriam fazer isto. E esse grupo, ele é dissimulado. Ele infiltra no meio do povo de Deus. Hoje há muitas maneiras que os inimigos do Evangelho, os inimigos do Senhor Jesus,
tem procurado, de alguma maneira, calar a voz da profecia, calar a voz da salvação, e eles vão, de alguma maneira dissimulada, infiltrando no meio do povo de Deus, para calar, para fazer cessar a voz profética. Este grupo é o grupo de inimigos. Nós vemos este exemplo também em Herodes. Além do grupo do Getsemane, vemos Herodes. Herodes também representa este grupo de pessoas. Herodes, ele tenta fazer isso quando pede a localização do lugar onde estava o Senhor Jesus quando ainda menino, um recém-nascido. Herodes diz: me fale, vocês vão lá, me fale onde ele está, e vocês voltem aqui e me digam, porque eu quero ir lá adorá-lo. Eu quero ir adorá-lo. Mas qual era a intenção de Herodes? Destruir, matar, calar aquele que era e é o rei de Israel. Ah, Jesus amado, quero te dizer uma coisa, querido, isso tem acontecido. Hoje há muitas maneiras de tentar calar pessoas que se infiltram no meio da igreja de forma dissimulada, com mau testemunho, para poder fazer com que o evangelho seja desacreditado. Hoje muitas vezes a perseguição, ou muitas vezes o levante é tentar fazer com que a mensagem do evangelho seja desacreditada. Há poucos dias atrás, os irmãos viram algo que aconteceu aqui em Neves, no bairro Metropolitano, se não estou enganado. Alguém que se dizia pastor. Alguém que se dizia pastor. E num ato terrível, destruiu uma vida. E quando as pessoas olham, e eu quero dizer uma coisa, Deus nunca tentou e nunca procurou esconder o pecado de ninguém, vocês estão entendendo? Deus nunca. Não deveria, ele dizia que era pastor e tal, não, ele falava e eles disseram, isso está certo. Agora, qual a situação que o inimigo cria com isso? Para tentar desacreditar a mensagem do evangelho, desacreditar aqueles a quem o Senhor tem confiado a sua obra. Mas eu quero dizer uma coisa, apesar de tudo isto, a mensagem verdadeira do Senhor Jesus Cristo vai continuar. Porque ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E o Senhor ainda continuará mantendo de pé nesta terra homens e mulheres comprometidos com Ele, que têm uma vida com Deus, que têm uma vida de oração, e o mundo saberá que haverá e que houve um povo verdadeiro, santo, genuíno de Deus, que pisou nesta terra. O inimigo tem feito de tudo. E Herodes, ele, de maneira dissimulada, ele tem emboscado isto. E até hoje, estes inimigos do Senhor, eles têm se levantado de todos os lados. Vimos isto. Nós temos visto cientistas, historiadores, governantes, líderes religiosos, que têm buscado saber sobre Jesus e a sua mensagem para desacreditar. Sabe por quê? Porque a única mensagem capaz de transformar a vida do homem, a única mensagem capaz de mudar a vida do homem, de transformar o seu interior, a única mensagem, ela não vem da filosofia, da antropologia, da sociologia, ela vem da Bíblia.
A mensagem de Jesus Cristo, ela é a única mensagem que transforma o homem em uma nova criatura. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e os inimigos têm feito de tudo para calar. Há poucos dias atrás eu estava assistindo um documentário e eles estavam procurando, estudando sobre a vida de Jesus e diziam um monte de coisa. Jesus fundou tal religião. Jesus foi casado com fulano. E eles procurando. Qual que é o objetivo? Qual o objetivo? Diminuir e até mesmo desacreditar o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, o Jesus que transforma. Mas a Bíblia diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. E isso eles não vão poder tirar. Aleluia. Porque Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eles têm buscado falar sobre o Jesus de Nazaré para calar sua voz e destruir sua mensagem. Eles têm feito de tudo. Mas assim como Herodes e a multidão no Getsêmani, estes homens vão passar. Estes homens vão passar. Assim como passou aos imperadores romanos. Assim como passou Stalin, Lenin. Assim como estes homens passaram e hoje seus contos, suas falas, nada mais é do que palavras lançadas ao vento. A história e aquilo que ele escreveu para confrontar a mensagem e acabar e tentar destruir o Jesus de Nazaré. Algumas desses escritos estão amarelando em alguma prateleira, em uma biblioteca que ninguém mais ousa pegar para ler. Suas falas caíram no esquecimento. Seus ossos apodreceram na sepultura. Mas a Bíblia diz, aleluia, ouça-me, a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e Ele está lá, e todas as coisas estão sujeitas a Ele, e esta Bíblia diz que Ele vai voltar outra vez, Ele voltará triunfantemente, gloriosamente, para levar a sua igreja amada. Aleluia! Nós somos esta igreja! Os inimigos não vão parar a igreja! Eles não vão. Esses inimigos não vão. O Senhor Jesus e a sua mensagem jamais passarão. Serão para sempre. As trevas têm trabalhado dioturnamente e de maneira incansável para silenciar a voz do Senhor Jesus, que hoje está presente na sua igreja. E para isso, como foi no Getsêmani, eles têm contado com seus obreiros que estão nos governos, na sociedade, na mídia e até mesmo na religião. E quando eu digo religião, para descrever o que é chamado de cristianismo. Mas ouça-me, as trevas não poderá jamais deter a luz. As trevas não poderá. Sabe por quê? Porque a luz é Jesus. Aleluia! A luz é Jesus. Ele é a luz do mundo. E quando ele chega, as trevas vão embora. Quando ele chega numa vida, as trevas vão embora. Quando ele chega numa casa, as trevas vão embora.
quando ele chega em uma nação, as trevas vão embora. Os inimigos. Há um segundo grupo, que são aqueles que buscam o Senhor por interesses materiais. E a gente tem visto muito disso. Tem os inimigos, e o segundo grupo é os que buscam o Senhor, que olham para o Senhor, que vê o Senhor apenas como alguém para satisfazer os seus interesses, para satisfazer muitas vezes os seus interesses pessoais, e alguns desses interesses até mesmo egoístas. Esse é o segundo grupo. E este grupo, eles estão representados naqueles que foram saciados na multiplicação dos pães. E nós vimos isto em João capítulo 6, vimos o Senhor falando a respeito disso. No versículo 6, no capítulo 6 de João, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e saciaste. Muitas vezes, e principalmente nos dias de hoje, com uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde muitas vezes o centro não é Jesus, mas o homem. Tudo é feito para o homem, em favor do homem, com o objetivo de que o homem se sinta bem. A teologia da prosperidade, ela tirou Jesus do centro e colocou o homem. Entende? Ela colocou o homem. Nós temos visto isso, um evangelho onde tem se pregado, e as pessoas estão preparadas para viver neste mundo, estão se preparando para viver aqui, não na eternidade. E não na eternidade. Então nós temos visto este grupo. Eles estão representados nestas pessoas, pois estavam ali, procuraram o Senhor, nós te procuramos. Estamos procurando o Senhor. Jesus disse: vocês estão me procurando, não é por causa das obras que eu faço. Vocês não estão me procurando, não é por minha causa. Vocês estão procurando porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês são interesseiros. Vocês são interesseiros. Vocês querem mais pão. E é interessante que a teologia da prosperidade, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Entendeu? Na teologia da prosperidade, vai, irmão, a sua casa é melhor do que a minha, então eu vou ter. Jesus, que é isso? A casa do irmão é melhor do que a minha. Entra com tua providência, eu tenho o carro dele, a profissão dele. Então a teologia da prosperidade, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ela não é grata, ela não reconhece, ela não sabe agradecer. Ela agradece já querendo mais. Então, quando Jesus os confronta, Jesus mostra realmente o que acontece. E aí nós vamos ver isso em João, capítulo 6, e os versículos 60 e 66. No versículo 60 diz: pois muitos dos seus discípulos dos seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E o versículo 66, eles dizem: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Muitas vezes, quando as pessoas buscam o Senhor por interesse, elas vão ficar ali enquanto as coisas estão indo bem para elas. Estão indo bem. Enquanto as coisas estão indo... Mas quando é confrontado, porque a palavra confronta, querido. A palavra confronta a pessoa. Ela confronta. O Senhor coloca o dedo na ferida. O Senhor revela. Ele diz: vocês estão me procurando, não é por minha causa. Há muitos que estão na igreja, não é por causa de Jesus. Estão lá por causa dos seus interesses. Querem alguma coisa. Ou enquanto as coisas estão indo do seu jeito. Mas quando são confrontados, aí então abandonam. E nós percebemos que, como foi naqueles dias, hoje não é diferente. Muitos estão buscando o Senhor ou estão na igreja por causa das bênçãos.
Por causa das bênçãos. Muitos querem um emprego melhor, uma casa ou um carro novo, uma vaga na faculdade. E muitas vezes jejua, ora, faz campanha para alcançar esse objetivo. E alguns, até mesmo, para conseguir um casamento. Para conseguir um casamento. Jesus, entra com a tua providência em favor da minha vida. Preciso casar, quero casar, tenho que casar. Senhor, cadê a minha bênção? Então, e aí vai. Muitas vezes está ali. E quando não consegue, ó Jesus, o Senhor não me deu, estou saindo fora. São interesses. Jesus disse, vocês estão me procurando por causa dos seus interesses. Eles têm buscado o Senhor por causa de bênçãos materiais. A gente vê alguns testemunhos, que eu não sei se posso chamar de testemunhos. Eu estava em algum determinado lugar, e aí ele cita lá uma igreja. Mas lá, eu não via bênção. A gente orava, pregava e tal. Mas quando eu fui para tal lugar, assim, aí quando eu vim para aqui, as coisas mudaram. Eu tinha só um carro, agora eu tenho 3. Agora eu fico perguntando qual que é o propósito disso. Eu tenho 3 carros na garagem, para quê? Não, eu fico perguntando, mas irmãos, e aí eu lembro da palavra de um pregador americano, servo de Deus. Ele disse assim, olha, ouça, Jesus não levou chicotadas nas costas. Ele não foi dilacerado, ele não teve as suas costas feridas, o seu sangue derramado e o seu corpo pregado na cruz para te dar um Rolls Royce. É um carro de último tipo, um carro luxuoso. Né? Aqui, vamos trazer para os nossos dias. Para te dar uma casa com tantos quartos que você, nem que viva 100 anos, consiga ocupar todos eles. Qual é o propósito? Ele diz, Jesus derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna, perdoar os nossos pecados, purificar as nossas vidas e nos dar a vida eterna. A Bíblia diz assim, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Os irmãos estão entendendo? Um evangelho materialista, quando se prega um evangelho materialista, você vai gerar o quê? Crentes materialistas. Quando se prega um evangelho materialista, se gera crentes materialistas. E crente materialista não tem visão do céu. Ele não tem visão do céu. Alguns nem acreditam que vai morar no céu. Mas há um terceiro grupo. Eles estão representados nos reis do Oriente. Aqueles reis que vieram do Oriente e foram até o lugar onde Jesus estava, ainda como criancinha, logo após o seu nascimento. Aqueles reis vieram e foram até lá. Este grupo são chamados de adoradores sinceros. Na igreja tem adoradores sinceros. Ainda existe adoradores sinceros. Eu creio nisso, amado. Eu creio que aqui neste lugar, você que está sentado aí, você, meu irmão e minha irmã, creio que você é um adorador sincero. Aleluia. Oh, nesta igreja tem adorador sincero, eu creio nisso. Vocês vão estar entendendo? Creio piamente nisto. Adoradores sinceros. Este é o terceiro grupo, representado nos reis do Oriente, que procuraram pelo Senhor. Eles buscavam pelo Senhor.
estavam buscando o Senhor Jesus e revelaram a sua verdadeira intenção. Quando eles encontraram, eles chegaram em Jerusalém, depois de dias, semanas de viagens, eles chegaram a Jerusalém e procuraram por Herodes, procuraram pelas autoridades judaicas, e diz: nós estamos procurando aquele que é nascido rei dos judeus, nós estamos procurando por ele, nós vimos a sua estrela e viemos até aqui. Então eles perguntaram para ele, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, versículo 2. Olha o que os reis perguntaram. Disseram o seguinte, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde ele está? Aí eles responderam por que eles estavam ali. Eles disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós viemos até aqui para adorá-lo. Aleluia. Oh, quando você sai da sua casa e diz: aonde você está indo? Eu estou indo adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estou indo adorar o meu Salvador. E isso agrada aos céus, alegra o coração de Deus. Viemos adorá-lo. Esta é a verdadeira intenção daqueles que temem ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele não busca as mãos do Senhor, mas a sua face. Ele busca a face. O verdadeiro adorador, ele não pergunta ao Senhor: o que tens para mim? Ele não pergunta isso. Ele chega e diz: Senhor, estou aqui e ofereço-te o que eu tenho, meu coração, a minha alma, meu espírito, a minha voz, ofereço a ti. Esse é o verdadeiro adorador. Ele oferece ao Senhor a sua vida. Ele não pede, mas ele oferece, dando sempre o seu melhor. O verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, ele dá sempre o seu melhor. E os reis, depois que encontraram o lugar onde estava o menino, versículo 11, no capítulo 2 de Mateus, diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. A adoração começa aqui. A adoração começa primeiro com você se rendendo. Você se rende primeiro. Eles se prostraram, eles se renderam. Eles se entregaram. Eles entregaram primeiro a si mesmo. O verdadeiro adorador, ele entrega primeiro a ele. Entrega primeiro a sua vida. Eles se prostraram, eles se renderam. Depois que prostraram, que eles se renderam, aí então eles pegaram os presentes que haviam levado. E dentre esses presentes, havia muitos presentes. Não apenas ouro, mirra, incenso, havia muitos presentes. Mas esses 3 tipos de presente representavam toda a grandeza do Oriente que eles levaram para o Senhor. Pegaram então seus presentes. Depois de oferecer a si mesmo, ofereceram os seus presentes. Este é o verdadeiro adorador. Ele entrega primeiro a ele, depois os seus talentos que ele tem de melhor. Entende o que eu estou dizendo? Este é o terceiro grupo que estava ali rendido aos pés do Senhor. A adoração genuína, ela é vista como um ato de entrega e amor ao Eterno. A adoração genuína, ela é um ato de amor genuíno, uma entrega de amor genuíno ao Eterno. Um ato de entrega. Esta é a verdadeira adoração. Ela é uma entrega. E por fim, o quarto grupo,
que está representado na mulher do vaso de alabastro. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Este é o quarto e último grupo. Este quarto grupo são os apaixonados por Jesus. Os apaixonados. Aqui fala da paixão. O terceiro grupo, sinceridade. O quarto, paixão. Porque sinceridade e paixão devem caminhar juntos. A paixão é o fogo. A paixão é o fogo. O fogo sem sinceridade não dura. O fogo sem sinceridade não causa nenhum impacto, não queima, não arde por muito tempo. Mas sinceridade e paixão é algo duradouro. E aqui este quarto grupo está falando dos apaixonados por Jesus. Os apaixonados. Esses são aqueles que adoram o Senhor de maneira extravagante. Extravagante. Aqueles que adoram o Senhor. Muitas vezes, quando olhamos para a cena daquela mulher, ela não deveria estar ali. Ela não podia estar ali. Mas o que moveu ela a ir até aquele lugar foi seu amor por Jesus. Ela não tinha razão para estar ali. Ou melhor, ela não podia, na verdade. A Bíblia diz que ela era uma pecadora. Mas ela foi. Ela rompeu com tudo aquilo e foi até lá. Porque o seu coração queimava. O seu coração queimava, buscando estar aos pés do Senhor Jesus. E aí então, lembra que eu disse, o adorador nunca pede nada. Ele se entrega, ele se oferece. Foi assim com os magos do Oriente, e foi assim com esta mulher. Ela pegou um vaso, tinha um perfume caríssimo, um vaso de alabastro que trazia um unguento muito caro. Alguns descrevem o valor desse unguento de aproximadamente 300 denários. O valor do salário de um homem de um ano de salário de um trabalhador. E a Bíblia diz que ela foi com aquele vaso, e ele estava selado, ele tinha um selo, e ela então quebra. Quando diz que ela quebrou o vaso, ela quebrou o selo que protegia, que guardava aquele unguento de valor. Ela quebrou o selo, e então quando ela quebra o selo, a casa se enche do perfume que aquela mulher levara. A casa se enche daquele perfume. O selo, quando alguém vê, diz: que isto? Oh, meu irmão, que o Senhor faça de nós adoradores extravagantes, apaixonados, que Deus faça de nós esses adoradores. Lavanchore canta lavana. Muitas vezes nós colocamos tantas restrições. É uma dificuldade muitas vezes, na hora do culto, do louvor, da palavra para a glória de Deus, é uma dificuldade. Mas que nesta noite, esta unção sopre sobre esta congregação, que esta unção sopre a começar da minha vida, e sopre sobre esta igreja, e nos faça adoradores extravagantes, apaixonados por Jesus. E ela quebra o selo. E aquele perfume caríssimo, a adoração ela é cara. A adoração verdadeira é cara.
Porque ela exige santidade, ela exige renúncia, ela exige humildade, ela exige obediência. Por isso está representado naquele vaso de alabastro, selado. Mas então, rompe-se o selo. Oh, irmãos, estamos vivendo tempos que se faça necessário levantar adoradores assim, que estejam dispostos a pagar o preço da oração, a pagar o preço da santidade, na obediência. Ah, mas quando esse selo for rompido, quando esse selo for rompido, o perfume do céu vai encher o lugar aonde estivemos. O perfume do céu vai encher e vai chegar até as narinas do Senhor. Ah, e quando chegar às narinas do Senhor, Ele vai mover céus e terra, Ele vai mover em favor desses adoradores extravagantes, desses adoradores apaixonados. Ele vai mover, se necessário for, para o céu, o sol e a lua, como foi com Josué, para que não cesse a adoração desses adoradores. E aquela casa encheu não somente do perfume que fora liberado, mas encheu também de um barulho. Ouça-me. Encheu de um barulho que aquelas pessoas não estavam acostumadas. Primeiro, o barulho dos beijos nos pés de Jesus. Porque o lugar do adorador é nos pés. O lugar do adorador é nos pés. Quando Maria vê Jesus na sua casa, ela senta aos pés dele. Ele disse, ela escolheu a melhor parte. O lugar do adorador é nos pés. Porque quando nós estamos nos pés de Jesus, a unção vem de cima. Aquela casa encheu de um barulho que fez silenciar os demais. Primeiro os beijos. Aquela mulher pegou os pés do Senhor Jesus, jogou o perfume, o unguento e começou a beijar. O povo silenciou. Os beijos da adoração, os beijos do adorador apaixonado. Oh, que nos prostremos aos pés do Senhor e que nós possamos beijar os seus pés e o som deste beijo chegue até os céus e faça calar os anjos e o Senhor dirá, lá estão os meus verdadeiros adoradores. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Aleluia! Depois as lágrimas, soluço daquela mulher. Ela chorava, beijava e soluçava. Mas eram soluços de alegria. Eram soluços de uma adoração sincera, de uma adoração apaixonada. E com seus cabelos, ela limpava, ela secava os pés do Senhor Jesus. A ponto de alguém querer questioná-lo, ou melhor, não questioná-lo, mas indagar. Questionar o Senhor Jesus. Alguém lá, o dono da casa, falou, ele não é profeta não. Que se ele fosse profeta, ele sabia que tipo de pessoa é essa que está lá beijando os pés dele. E o Senhor conhece o coração. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração de todo mundo. E ele disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, você me convidou para vir aqui, você não me deu água para lavar os pés. Você não me cumprimentou com ósculo, que é o beijo. Você não
ungiu a minha cabeça. Mas desde que essa mulher chegou, desde quando ela chegou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, de lavar com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos. E mais, você não me deu óleo para ungir a minha cabeça. Ela está ungindo o meu pé com unguento. Seu adorador. Ele diz, fica na sua aí, rapaz. Cala essa boca. Os muitos pecados dela já estavam perdoados. Mulher, os teus pecados estão perdoados. O verdadeiro adorador, ele não pede, mas quando ele adora, ele recebe. Aleluia. Ele vai adorando e a bênção vai chegando. Ele vai adorando e as bênçãos vão sendo derramadas. Então, que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores, sinceros, genuínos e terrivelmente apaixonados. Eu digo, terrivelmente apaixonados por Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que sejamos estas pessoas. Que sejamos estes adoradores. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, num tempo de tanto materialismo, de tanta confusão religiosa, de um evangelho onde o homem é o centro,